Olá, nós estamos mais uma vez aqui para gravar mais uma videoaula para o blog Filosofia no Dia a Dia. Você pode entrar lá no blog filosofianodiadia.ml. Você pode acessar aqui no canal também, na descrição abaixo você vai ter acesso a esse arquivo, esse artigo que está publicado no blog. Aproveite para deixar seu like, fazer o seu comentário, compartilhar e se inscrever no canal também. O tema de hoje é bem interessante, é um tema que faz você ter uma compreensão do que é filosofia. E parece uma coisa óbvia, parece uma coisa simples, mas às vezes você ainda não definiu para você, ou sobretudo você que é aluno do ensino médio, talvez você não tenha claro o que ainda é filosofia. Então vamos começar pelo simples, pelo trivial, pelo cotidiano, para saber se você realmente sabe ou tinha ideia dessa definição. O artigo lá no blog filosofianodiadia.ml é o que é filosofia. Nesse artigo uma definição completa sobre como pensar filosófico, como pensar filosoficamente, beleza? Vamos lá. Filosofia deriva de duas palavras gregas. A primeira é philia, que significa amor, amizade, e a segunda é sophia, sophos, que significa saber e sabedoria. Parece duas palavras ou duas definições simples, mas ela é muito ampla e rica em significado. Desse modo, filosofia significa o amante do saber e da sabedoria. E os filósofos, as filósofas, todos nós, somos os amigos do saber, do entendimento, do conhecimento, da busca pelo saber. Interessante. Para melhor entender o pensamento filosófico, devemos já assistir os dois vídeos que definem o que é senso comum, que definem o que é senso crítico, que também tem dois artigos bem escritos lá no blog que você pode acessar filosofianodiadia.ml, ou mesmo aqui no canal do YouTube você pode rever esse vídeo que define o que é senso comum, o que é senso crítico. O termo filosofia é atribuído ao filósofo grego Pitágoras de Samos, no século V a.C., que afirmava que a sabedoria plena pertence aos deuses. Nós, seres humanos, podemos e almejamos tal saber e podemos nos aproximar dessa sabedoria. Mas a sabedoria plena é mais ou menos a ideia depois platônica. A sabedoria primeira, original, pertence aos deuses, que são seres imortais, ok? Nós, meros mortais, como inspiração ou como ideia, uma cópia perfeita dos criadores, devemos buscar essa sabedoria incessantemente. Pitágoras fez estamos aí vendo que foi cancelada as Olimpíadas de 2020, prudentemente, e ele fez distinção de três personagens que frequentavam as Olimpíadas gregas, primeiras Olimpíadas, as clássicas tradicionais, e essa definição é com base na Marilena Chauí, né, Convite à Filosofia, que diz assim: existiam três pessoas que iam, segundo Pitágoras, assistir os jogos. Primeiro, eram os torcedores, né, os comerciantes, que eram os primeiros que iam lá para comercializar, os competidores e a plateia. E assim Pitágoras definia. As que iam comercializar durante os jogos, ali estavam apenas para satisfazer sua cobiça, sem se interessar pela parte da atração do espetáculo. As pessoas que iam para competir ou para se apresentar, porque na Olimpíadas antiga da Grécia havia muitas apresentações artísticas, musical, teatro, e havia as pessoas que iam para assistir essas apresentações e assistir tanto aos espetáculos quanto às competições. E essa terceira pessoa, segundo Pitágoras, era o filósofo, é aquele que ia contemplar. Então, o filósofo não era competitivo, né? Ele não se deixava mover pela ganância dos comerciantes, ele não era competitivo, não se deixava mover pela competição, ele ia apenas para buscar a verdade, o conhecimento, a contemplação e buscar a verdade não como um comércio e não como um prêmio, mas a verdade como algo a ser contemplado e buscado por todas as pessoas que têm essa aspiração,
que seja amante do saber e da sabedoria. A filosofia, óbvio, nasce do espanto e da não aceitações das explicações irracionais e mitológicas. Falar que a filosofia é originariamente grega é desprezar o conhecimento e sabedoria dos povos. Então, aquela concepção do milagre grego não é cabível a nós que somos seres racionais e sabemos que tanto os hindus, orientais, outros povos também tinham a sua forma de pensar. O nascimento da filosofia, o consenso da origem da filosofia não existe. Há fontes de que Tales de Mileto foi um dos primeiros filósofos que nós consideramos, porém antes dele havia, como eu já disse, os hindus, os chineses, os orientais, que tinham a sua própria tradição, seu próprio modo de vida, suas próprias filosofias. Então é difícil definir que a filosofia é um fenômeno, a magia ou algo grego. O que interessa é que filosofia é uma ciência, é uma particularidade da ciência. Alguns dizem que é a mãe de todas as ciências, que dela deriva todas as ciências, que nos ajuda a viver no dia a dia, nos ajuda a pensar o nosso cotidiano, nos ajuda a compreender a existência humana. Então esse foi mais um comentário, uma videoaula, o que é filosofia, nesse artigo uma definição completa sobre como pensar filosoficamente. Acesse ao artigo na filosofia no dia a dia.ml, que é no blog, deixe o seu like, faça sua inscrição no canal, comente, compartilhe para que mais pessoas possam estar desfrutando aí desse momento de troca de ideia, de saber, de sabedoria, de pensamento, e que a humanidade seja cada vez mais aspirante à verdade, que a verdade, como dizia o mestre de todos, a verdade nos libertará. E assim eu encerro essa videoaula de hoje, o que é filosofia. Nesse artigo, uma definição completa sobre o que é pensar filosoficamente. Ok? Eu volto em breve e eu estou esperando vocês comentarem aqui no YouTube ou lá no site, no blog, para que a gente vá trabalhando temas. Eu já estou preparando uma videoaula especificamente do terceiro ano para os alunos que são do ensino médio aqui do estado de São Paulo. Então vamos vir com mais novidades, mas queremos ouvir o que você está achando sobre isso, ok? Paro por aqui, obrigado e vamos filosofar aí com essas ideias que foram jogadas a vocês para que cada vez mais nós nos aproximemos da verdade. Um abraço a todos, tchau, tchau.